Olha, o concurso nacional unificado vai ser aplicado neste domingo, dia 5, em todo o país. E agora a gente tem dicas aqui preciosas com a professora Missione Aurélia, que veio conversar com a gente. Para você que vai fazer o concurso, você que é concurseiro de plantão, e a gente está falando aqui com milhares de pessoas aqui no Piauí que também vão fazer essas provas no próximo domingo. É o chamado Enem dos concursos, né? O maior concurso público já realizado. Então, a gente vai dar boa noite aqui para a professora Missione, agradecer a presença dela aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores. Inclusive os telespectadores da casa da professora, porque ela já chegou aqui dizendo, olha, a gente te acompanha muito lá em casa. Que bom, né? Verdade. Lá em casa todo mundo gosta do seu programa, do seu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada também, é uma honra, professora. E a gente vai agora para essa parte útil e importante da nossa entrevista. A professora Missione é professora de redação. E a gente sabe que todos os candidatos vão precisar fazer a prova de redação. Professor, explique para a gente, porque nós temos aí os blocos, né, de 1 a 7 e o bloco 8. Qual a diferença? Bom, no domingo, esse candidato enfrentará 2 momentos de prova. No turno da manhã, as provas começam a partir das 9 horas, não é? E no turno da manhã traz aí a redação e a prova de conhecimentos gerais. Lembrando que a redação é quem vai decidir se esse candidato realmente ficará com essa vaga ou não. Para o bloco 8, né, são candidatos de nível médio. Do 1 ao 7 são candidatos de nível superior e todos eles enfrentarão aí a prova de redação. Lembrando que do 1 ao 7 é um texto expositivo ou um estudo de caso que requer uma maior habilidade e conhecimento do candidato, viu, Nádia? No bloco 8? No bloco 8 é um texto dissertativo argumentativo e ele vai ter que fazer 30 linhas, ou seja, é um texto que ele tem que trazer aí uma tese, toda a sua criticidade em relação a um tema voltado para o eixo social. Já que a gente está falando também sobre o Enem dos concursos, né, professora, qual é a semelhança desses modelos de redação com o modelo de redação solicitado pelo Enem? Ambos os textos são textos dissertativo argumentativo. São de 30 linhas e esse texto o candidato tem que paragrafar. Geralmente, uma introdução, não é? 2 desenvolvimento e uma conclusão, que geralmente é uma proposta de intervenção de acordo com o problema explanado pela banca. Então, também, por que é o Enem dos concursos? Porque assim como o Enem, essa prova de concurso acontece todo ano, apenas todo ano. E, antigamente, essas provas de concurso aconteciam durante todo o ano. Agora, professora, a senhora que tem a habilidade, né, de conversar com os seus alunos aí sobre esse tema, sobre redação, o que já foi discutido em sala de aula para esse concurso unificado no que diz respeito à redação? Bom, durante todo o ano a gente escolhe alguns temas, né? Mas algumas apostas o racismo. Infelizmente a gente vê muitos casos, inclusive no futebol, aí casos como o Vinícius Júnior, né? Que é hostilizado durante a partida. Não só ele, muitos atletas. A questão também do abuso infantil. Vimos aí a questão, não é, do abuso de crianças na ilha de Marajó. Ficamos estarrecidos. Mas também o candidato deve se preparar para todos os eixos, como o eixo meio ambiente, por exemplo, né? A gente teve aqui o professor Ayrton Costa, que trabalha com o meio ambiente, e nessa parte pode cair aquecimento global, desmatamento, toda essa parte do meio ambiente também é importante que esse candidato tenha leituras e tenha repertórios que são obrigatórios na hora do embasamento na prova. É muito importante isso que a professora Missione falou, né? Porque quando você tem um repertório, fica mais fácil para desenvolver um texto argumentativo, principalmente quando você vai colocar ali algumas hipóteses de argumentação, né, professora? Exatamente. Então, uma dica também, Nádia, é que no domingo, esse candidato não deixa a redação por último. Em nenhum vestibular, em nenhum concurso, é aconselhável que esse candidato deixe a redação por último, porque muitas vezes pode não dar tempo, ele tem que responder a prova objetiva, que no caso, para nível superior, serão 50 questões, para nível médio, 40 questões. Então, o momento dele fazer a redação é assim que ele chega, que é o momento que ele está relaxado, que a mente dele está mais tranquila para desenvolver um texto. Antes de responder as perguntas objetivas, faz uma redação? Antes de fazer a prova objetiva. É importante que ele faça a redação naquele momento que ele está chegando. Se ele deixar por último, certamente ele corre um risco muito grande de ser eliminado do certame. Dá certo também, professora, fazer uma espécie de rascunho e reservar um tempo para passar limpo no final? Pode ser feito isso?
Pode ser feito isso. A SES Gran Rio, que é a banca responsável, ela disponibilizará para o aluno, para o candidato, a folha rascunho e logo após ele entrega a folha definitiva para esse candidato. Lembrando também, Nádia, que é importante ele levar caneta preta, uma caneta preta e uma caneta reserva. Vai que essa caneta, ela tem algum problema com ela, então ele já leva a reserva. E também lembrando que é o dia inteiro de prova. No turno da manhã começa às 9, termina ao meio-dia, no turno da tarde começa às 2 horas, no mesmo local de prova. Então, esse candidato vai passar o dia inteiro fazendo prova, é pertinente, importante também que ele leve a água, não é? Desde que ele retire o rótulo da garrafa transparente, caneta preta transparente e um lanche, né? Até para que ele não passe mal durante a realização da prova. Lembrado, professor, até porque muita gente realmente vai ficar o dia todo fora de casa, porque 2 horas de intervalo, muitos não vão conseguir ir em casa, almoçar, voltar, tomar um banho, descansar. Então, é um ritmo bem puxado para esse domingo para os concorrentes. Eu queria também dicas gerais, né? Não só sobre a prova de redação, a senhora já passou aqui algumas dicas gerais. No caso dessa caneta, é muito boa essa dica, né, gente? A caneta preta com corpo transparente, igual no Enem. Exatamente, igual o Enem. E é importante que esse candidato não leve boné, nem chave com alarme, e ele também não poderá entrar com óculos escuros. Celular pode? Celular, se ele levar, esse celular será colocado em um saco disponibilizado pela banca. Relógio. Relógio também não pode levar. Não pode também. Não pode. Muito atento a isso. Mas também se levar o relógio, assim como o celular, vai ficar nesse saquinho transparente que vai ser guardado. Né? Exatamente. E tem muito candidato, Nádia, que tem ansiedade de anotar o gabarito. A banca, infelizmente, ela proibiu a anotação de gabarito, não só no cartão de confirmação, que será levado pelo candidato, como também parte do corpo, né? Tem muito candidato que anota na mão, anota no braço, então, infelizmente, não poderá fazer isso, né? Vai ter que segurar em ansiedade para poder esperar o resultado que será disponibilizado na segunda-feira para todos os candidatos do Brasil. O resultado do concurso já sai na segunda, não? Né? Não, somente o gabarito da prova. O gabarito sai, mas a pessoa não pode nem conferir, porque não tem onde levar o gabarito. Exatamente, aí não tem como levar, né? Vai ter que esperar o resultado do concurso. Vai ter que esperar, vai ter que esperar. Está previsto para quando o resultado do concurso, professora? Daqui a 30 dias. Um mês, a gente já sabe, então, que é Super Enem, né? Muitas vagas, o maior concurso público já realizado no país. Outra dica importante, dica de ouro, assim, da professora Missione, que não pode faltar. Que não pode faltar é esse candidato ler o comando da redação, né? Então, você tem que olhar as palavras-chave do comando, que geralmente fica embaixo dos textos motivadores. A banca vai disponibilizar aí pelo menos 2 textos motivadores ou 3 textos motivadores. É importante que esse candidato não copie nada do texto motivador para colocar na prova. Isso não vai ajudar na pontuação. Ele tem que levar repertórios inéditos. Então, por exemplo, Clarice Lispector, né? Se ela não está na prova e ele colocar na prova de redação, isso é que vai trazer pontuação e isso que vai engrandecer o texto desse candidato. Então, não pode pegar nada, nem das questões objetivas, para utilizar nessa aprovação, e tem muito candidato que utiliza o repertório que está em uma questão, por exemplo, de língua portuguesa ou de direito, por exemplo, e traz para a prova de redação. Não pode fazer isso. Sabendo que as bancas examinadoras, os corretores de redação estarão muito atentos a isso, né? Lógico, palavras-chave, por exemplo, né? Que eles vão te dar, mas aí você não pode pegar algo de outra questão da prova ou parte do texto motivador para você colocar na sua redação, porque empobrece o texto, né? A pessoa já pensa logo, esse aluno não tem um repertório, não estudou o suficiente. Exatamente. Faz parte de uma das exigências na hora da pontuação, é esse candidato demonstrar o domínio da coesão, mas também da leitura, dos repertórios, que ele, inclusive, já pode ter alguns repertórios, como, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, que ele poderá aí associar dependendo do tema, né? Professora, a gente está só a 3 dias do concurso, né? O que ainda dá tempo de aprender? É hora de revisar os conteúdos ou dá para inserir um conteúdo novo, treinar mais a redação? O que é aconselhável?
Bom, ele pode treinar, não é, até a sexta-feira. No sábado é aconselhável que esse candidato descanse, que ele relaxe, não é? Ele já fez o que ele pôde durante todo o ano. Então, no sábado, não é recomendável que esse candidato participe aí mais de revisões ou vá fazer redação. Eu acho que vai estressar mais ainda esse aluno. E é importante que no sábado ele vá dormir cedo, que ele não coma comidas pesadas para que ele não possa passar mal. Então, é importante e pertinente que no sábado esse aluno relaxe para fazer a prova no domingo a partir das 9 horas da manhã. Queria agradecer à professora Missione Aurélio, professora de redação. A gente está conversando aqui também com os concurseiros, né, do Concurso Nacional Unificado, que vai ser aplicado domingo em todo o país. Muito obrigada, ótimas dicas, professora. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite e boa sorte a todos os meus alunos e a todos os concurseiros que vão encarar a prova aí no domingo. É isso mesmo. Olha, e uma outra dica importante, a gente vai inclusive trazer com mais detalhes amanhã aqui no Jornal Cidade Verde, é sobre o local de prova, gente. Por quê? Agora vai aqui um depoimento até pessoal para você que está acompanhando o Jornal Cidade Verde. No último domingo, meu filho fez o concurso do Banco do Nordeste. Era na Universidade Federal, próximo à nossa casa. Vamos com tempo, as portas abrem às 8 e fecham às 9 da manhã. A Universidade Federal do Piauí é um dos principais pontos de ação também de provas do Concurso Nacional Unificado. E é um espaço muito espalhado, grande, de muitas salas. Então, a dica é, chegue cedo ao seu local de prova, saia cedo de casa, sem ter aquela correria, aquela pressa. Vi muita gente correndo para procurar a sala de última hora lá no último domingo, viu, professora? Então, para você não perder a oportunidade de fazer o seu concurso com calma, com tranquilidade, chegue cedo, vá ao seu local de prova, se possível, no sábado, né, para ver onde fica, se vai estar sinalizado, e aí você vai com toda a segurança para ser aprovado e boa sorte para você. Obrigada mais uma vez, professora. Muito obrigada.